Salve, salve turma! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz Gustavo e na aula de hoje nós vamos estudar funções, mas especificamente falando da função afim. Estudou pelo livro? Não conseguiu entender? Não se preocupa que hoje eu vou descomplicar a sua vida. A gente vai partir primeiro de um exemplo mais simples para a gente chegar na definição do que é uma função afim. E cai muito no Enem, muito nos vestibulares. Não tem erro. Segue o vídeo aqui que você vai sair daqui entendendo o que é uma função afim. Vambora! Então vamos lá, turma. O objetivo da aula de hoje é entender o conceito de uma função afim, bem como sua expressão algébrica e também como que funciona o seu gráfico. A gente vai ter uma aula separada somente para isso, para falar sobre gráficos de funções afins, mas vai ser um vídeo que a gente vai aprofundar um pouco mais, mas eu não quero deixar de comentar sobre isso também nesse vídeo, tá? Então vamos lá para o nosso exemplo, que é através dele que a gente vai entender, que diz ali, ó, em uma determinada cidade, a tarifa cobrada pelos taxistas corresponde a uma parcela fixa chamada de bandeirada e uma parcela referente aos quilômetros rodados. Então a gente tem duas partes, né? A parte fixa, que é chamada de bandeirada, que ela vai ter um valor, e a parte referente aos quilômetros rodados, que vai acompanhar ali uma variável, tá? Então, continua o texto. Sabendo que uma pessoa pretende fazer uma viagem de 4 km, em que o preço da bandeirada é igual a R$ 4,50 e o custo por quilômetro rodado é igual a R$ 3,00, determine. Letra A. Quanto a pessoa pagará se ela tiver que fazer uma viagem de 4 km, então, né? Quanto vai ser essa viagem de 4 km? Então, para a gente fazer isso, a gente vai de novo preencher uma tabela, que nem a gente fez no vídeo de função linear, tá bom? Então, vem aqui comigo, já separei as informações aqui, tudo direitinho. E a gente vai montar aqui pro primeiro. Poxa, quanto que vai ser se percorrer 1 km? Se ele fizer uma viagem de 1 km. Então, a gente vai montar uma expressão, tá? Essa expressão vai ser relacionada ao custo. E vai ficar custo em função da distância, né? Porque quanto maior a distância, maior vai ser o custo dessa viagem. Então, o custo em função da distância vai ser igual a 3 vezes D. D é distância. E por que 3 vezes D? Porque é 3 vezes o valor dos quilômetros rodados, né? O quilômetro rodado varia de viagem para viagem. Mais a parte fixa, que é a bandeirada, que é no valor de R$ 4,50. Belezinha? Essa é a expressão que a gente vai se basear para montar aí os valores de custo de acordo com os quilômetros rodados. Vamos fazer para o primeiro? Vamos lá. Se a distância for 1, quanto que vai ser? É só substituir ali, ó. No lugar de D a gente coloca 1, então vai ficar 3 vezes 1 mais R$ 4,50. O custo para uma distância de 1 km vai ser igual a 3 vezes 1, 3. 3 mais R$ 4,50, R$ 7,50. Então, aqui, 7,50. Professor, tem que fazer todos esses para responder lá o seu exercício? Não. Você vai fazer como aí exercício de casa, esse e esse aqui, tá bom? Para você praticar também um pouquinho. Eu vou direto para cá, porque o que ele quer saber é quanto vai ser o custo quando ele percorrer 4 km. A gente já tem a expressão que nos dá esse valor, é só a gente substituir o valor de D. Então, o custo, quando for 4, a distância vai ser igual a 3 vezes, no lugar de D a gente coloca 4, mais R$ 4,50. O custo, quando for 4, vai ser igual a 3 vezes 4, 12. 12 mais R$ 4,50. Então, o custo, quando a distância for 4 km, vai ser igual a 12 mais 4, 16, mais 50, 16,50. Vocês entenderam aqui como que funciona? Agora vocês vão fazer como lição de casa esses dois aqui, belezinha? Uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui, que a função afim, assim como a função linear, ela tem uma estrutura, que é essa daqui. A gente montou essa estrutura e a partir dela a gente resolveu a questão. E a estrutura de uma função afim, vocês vão ver nos livros de matemática, escrito dessa forma. F de x é igual... Opa, peraí... F de x é igual a ax mais b. Ou y é igual a ax mais b. Percebam que elas se parecem? A gente tem uma variável ali d e aqui a gente tem uma variável x. Lá a gente tem um valor sozinho, que é um número sem multiplicando com nada, é o b. E aqui a gente tem o a, que é esse 3 aqui.
tá bom? Então, essa é a estrutura que vocês vão encontrar aí nos livros de matemática. Isso é uma função que é encontrada e usada em diversos outros contextos, como em física também, tá? Quando a gente fala de função, a função do o espaço em função do tempo, essas coisas, tá bom? Mas vamos falar agora um pouquinho do gráfico. O gráfico, vocês já estão cansados de saber, a gente vai fazer ele no plano cartesiano, a gente tem o eixo do x, tem o eixo do y. Para respeitar aqui o nosso exemplo, a gente vai colocar aqui o eixo do x como sendo a distância em quilômetros. O eixo do y como sendo o custo em reais. Agora basta a gente substituir os pontos que a gente tem aqui no nosso exemplo. A gente tem nesse primeiro ponto e esse último ponto. Quando for 1 e quando for 4. Quando for 1, 2, 3, 4. E quando for 4. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui em cima 16,50, que é o que a gente quer. Então quando for 1, vai ser 7,50. Quando for 1, quando D for 1, C vai ser 7,50. Então a gente vai até lá o 7,50. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,50 aqui. Quando for 4, vai ser lá em cima, o 16,50. 16,50. A gente tem um ponto aqui, só não vai ficar certinho o meu desenho aqui, agora. Deixa eu ver se posso usar uma régua para melhorar esse desenho aqui. Ficou um pouco torto, galera, mas é isso. Aqui, ó. Peraí. Liguei esses pontos certinhos aqui. Pronto, você vai ligar esses dois pontos aqui, ó. Toma. Esse é o desenho do gráfico, tá? Esse é o comportamento do gráfico da função afim. A gente vai fazer um vídeo aí separado só pra gente falar disso, porque a gente tem que entender o que é o coeficiente angular, o que é o coeficiente linear. Mas o gráfico, ele vai ser uma reta. Por enquanto é isso que vocês têm que saberem. A gente vai, para finalizar o vídeo agora, falar da definição, que aqui está no final, o último tópico, que é: uma relação é chamada de função afim quando para cada x pertencente aos reais, associa o elemento ax mais b. O que isso quer dizer? X é a minha variável do exercício. Ou seja, ela vai variar de valor. 1, 2, 3, 4, seja qualquer valor. Cara, o valor do y, ele vai pegar essa variável, multiplicar por um valor A, que vai estar acompanhado dessa variável ao lado ali para multiplicar, mais um valor fixo, que vai estar ali sem multiplicar por nada, tá? Que é o B. Quando você fizer isso, esse cálculo, né, vai me dar o valor que vai ser colocado no eixo do y. E assim você vai poder colocar um ponto no gráfico do plano cartesiano. E é isso a definição de uma função afim. Então, turma, espero ter facilitado aí o caminho para vocês terem entendido o que é uma função afim. Se você curtiu, deixe o seu like, compartilhe com os amigos de vocês. E é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.